partir do momento em que eu comecei a visitar os conjuntos penais, então, eu fui vivenciando, verificando a situação de cada um deles, e por ali eu pude colher algumas informações sobre determinadas pessoas que estão privadas das suas liberdades e que gostariam de ter uma oportunidade fora da penitenciária. E foi daí que eu comecei, junto com a equipe da Corregedoria, pensar em alguns projetos, o que nós poderíamos fazer, algo voltado para essa população. Num primeiro momento, a gente pensou na remissão por leitura, nós começamos e eu pedi a alguns empresários amigos que nos fornecessem retroprojetores, Kindle para as leituras, e aí nós começamos e vimos que esse momento, essa partida estava dando certo. Aí, por conta disso, foi que nós avançamos no projeto, que eu acho que hoje é um projeto que está consolidado, haja vista esse evento que nós estamos fazendo hoje, com a presença dos juízes de execuções penais, com alguns servidores de execuções penais, promotores, as pessoas voltadas para essa população estão interessadas no projeto. Eu diria que me parece, eu acredito que já é uma ação que deu certo. Eu penso que nós do Poder Judiciário, nós estamos para estar próximo da população, próximos da população. E, independentemente de qualquer coisa, nós temos que mostrar a essa população que tem a liberdade privada de que o Poder Judiciário não existe só para condenar e julgar, mas, além disso, tem um olhar diferenciado, que possa pensar efetivamente na ressocialização, na reintegração dessas pessoas na comunidade, de uma forma que elas se sintam aproveitadas. E a nossa finalidade, a nossa vontade é que como o próprio nome do projeto diz, virando a página, é que isso, num futuro muito próximo, seja apenas um passado e que seja eternamente esquecido. Nós estamos buscando outros meios de fazer com que essas pessoas sejam reintegradas à comunidade. Vamos tentar convênios com empresas para que empresas possam aproveitar essas pessoas. Enfim, tudo o que for possível, o Tribunal de Justiça da Bahia, a Corregedoria, em parceria com a presidência do tribunal, com a mesa diretora, estará fazendo para que a população carcerária tenha um tratamento diferenciado. Sempre essas pessoas estiveram à margem, esquecidas pela sociedade. Então, nós estamos com um pensamento diferente nesse sentido. Nós temos, sim, um olhar diferenciado, mas voltado exclusivamente, eu não diria que exclusivamente, mas mais ativo para esse tipo de pessoas. E o que nós queremos e o que nós buscamos é que o projeto dê certo e que nós contamos com o apoio de várias pessoas, a Secretaria de Administração Penitenciária, a Secretaria de Justiça e Cidadania, vários órgãos estão encontrando nesse projeto uma forma de realmente ver com que as pessoas possam essas pessoas que estão no cárcere, elas possam ser reintegradas à sociedade. Nós temos uma população carcerária. Hoje de manhã nós tivemos alguns painéis e o desembargador Geder, na sua fala, demonstrou que nós temos a maior população carcerária do mundo, praticamente. Mas é isso que nós queremos, eu tenho certeza que não é. Eu tenho absoluta certeza de que muitos dos que estão aqui pensam de forma diferente e eu acredito que não é a colocação, não é a prisão, não é o cárcere o meio adequado para que as pessoas possam viver em sociedade e comunidade. Eu acho que a educação é a base de tudo e eu penso nisso, de que a leitura transforma, a leitura faz crescer, faz pensar diferentemente e tenho certeza de que ninguém está na prisão porque quis, porque gostaria de estar. Não é o melhor hotel, evidentemente, e por isso é que eu penso que ninguém pode ser privado da sua liberdade se não tiver um motivo justo, mas mais do que isso, que nós devamos, nós enquanto sociedade, nós enquanto membros do Poder Judiciário, enquanto organizações que tratam dos direitos das pessoas, olhemos para essa população que precisa de uma boa educação, um tratamento humano. Afinal de contas, está na Constituição.
que a dignidade da pessoa humana é um preceito constitucional que deve ser observado pelo Estado e o Poder Judiciário não pode se afastar dessa observação. Então, o que eu desejo, o que eu quero, o que eu almejo, o que eu imploro, o que eu exoro é que todos os órgãos abracem o projeto, todos os envolvidos se dediquem e demonstrem de que nós somos capazes e de que nós vamos virar realmente a página em todos os sentidos. E, por último, para que o projeto se concretize, se realize a contento, nós precisamos de doações de livros. As pessoas que tiverem livro em suas casas, nos procure a Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia, procure os complexos penitenciários de sua cidade, doem esses livros, porque isso é de importância salutar para que o projeto dê certo. Nós não temos verba para a compra desses livros, então nós contamos e gostaríamos de contar com o apoio das comunidades, das pessoas, das cidades onde existam complexos penitenciários, ainda que não existam, procure as delegacias, procure o Tribunal de Justiça, procure o Poder Judiciário em sua comarca, o juiz da comarca, o promotor, e fale que quer doar livro para o projeto Virando a Página. Isso é de muita importância, porque nossas bibliotecas estão carentes de livro e nós precisamos desse apoio da comunidade. A importância é muito grande, a iniciativa, melhor ainda, do CNJ, do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral, e a importância maior é em razão do tema, né? A remissão de pena é de uma valia e de uma grande importância para o nosso sistema penal e penitenciário, porque possibilita não só a humanização do preso, como a possibilidade de ressocialização. Uma pessoa, pela leitura, com educação, com mais cultura, é mais fácil de ser reinserida no mercado de trabalho. Mas, como eu disse também na apresentação dos palestrantes, o importante maior para mim seria a educação, a prioridade máxima, prioridade zero, ou seja, o país educado, um povo educado, com educação, é um povo que desenvolve mais a cidadania, é um povo que, com educação, diminui a violência. Então, a violência é quem produz todo esse contexto, ou seja, se a educação fosse a prioridade, hoje talvez não estivéssemos discutindo a remissão da pena, porque teríamos poucos apenados. Então, quanto mais educação, melhor. As grandes civilizações são construídas através da educação. Então, a educação, em primeiro lugar, a ressocialização através da remissão seria uma consequência. Infelizmente, hoje nós estamos tratando da consequência e não da causa. Então, mas a importância desse debate, porque o que tem hoje no Brasil é a criação dessas políticas públicas para tentar diminuir a população carcerária e melhorar a questão da ressocialização dos presos. E a leitura, parte da educação, é um instrumento de grande importância para isso. O mais importante dizer é que nós temos aqui na Bahia uma política penitenciária diferenciada, né? Os índices de aprisionamento na Bahia são baixos em relação à população do estado. Por exemplo, 15 milhões de pessoas, 12 mil presos. Um alto índice de pessoas cumprindo penas e medidas alternativas, 13 mil, o que faz com que o sistema baiano seja colocado como um dos principais sistemas em termos positivos na Bahia. E uma iniciativa como esta demonstra claramente que nós estamos sempre caminhando na mesma direção. O Tribunal de Justiça está de parabéns, a Corregedoria, o próprio CNJ, e como eu costumo dizer, esta é a parte do ativismo judicial que mais a sociedade deseja, que é o judiciário produzindo políticas públicas, transformando a realidade. Na medida em que você fala da leitura, do estudo, como forma de incentivo ao cumprimento da pena, à redução da pena, não é só isso, né? Estamos falando de educação, de cidadania, de incorporação de valores e de possibilidade que o indivíduo saia do cárcere capacitado para nunca mais retornar. E é isso que a sociedade deseja. Parabéns ao Tribunal da Bahia. O evento é importantíssimo, né? E pelo que já aconteceu
no turno da manhã evidencia a sua grande relevância para o sistema prisional baiano, com palestras que fazem desde uma abordagem histórica e política, como as que foram trazidas no primeiro painel, até as que foram alvo do segundo painel, com os dois juízes falando, explicando aí a resolução 391 do CNJ, e depois a aplicação prática, né, por uma juíza que é titular de uma vara de execução penal, falando como ela tem feito acontecer a aplicação da remissão da pena pela leitura na sua comarca. Existem muitas oportunidades, as estratégias estão postas, são muito simples, de custos baixíssimos, e é só ter vontade e querer fazer, porque não demanda custo, não demanda burocracia. A Corregedoria tem trabalhado para mostrar isso tanto aos nossos magistrados como aos membros da Secretaria de Administração Penitenciária, porque fazendo essa conjugação de esforços, sistema de justiça criminal e sistema de administração penitenciária, com certeza nós vamos conseguir atingir o objetivo proposto, que é atingir o maior número possível de leitores e leitoras dentro do sistema prisional. Esse seminário é muito importante porque é um seminário que abre caminhos. Poucos tribunais de justiça no Brasil hoje estão tão avançados nessa questão da remissão pela leitura quanto o TJ Bahia. E mais importante ainda é o fato de que o judiciário ele chama a sociedade a assumir a sua responsabilidade com a reintegração social das pessoas que passaram pelo sistema penitenciário, né? E através desse seminário, articulando com a participação de diversos órgãos do Executivo, do Legislativo, do Ministério Público, isso permite com que todos esses atores tenham a compreensão de que nós não podemos pensar em uma política penitenciária, nós não podemos pensar em eliminar esse estado de coisas inconstitucional que foi declarado na DPF 347. Não podemos pensar nada disso se nós não pensarmos coletivamente. E é isso que o provimento 1222 do TJ Bahia faz, né? Ele nos estimula a pensar na educação de uma forma muito mais ampla, de uma forma articulada com outras políticas públicas, né, que são voltadas realmente para reduzir esse superencarceramento que afeta tão drasticamente a sociedade brasileira hoje. Posso falar da experiência do meu projeto Relere, né? Quando a gente olha as fotos do projeto, a gente vê que os alunos que entraram no início, eles tinham outras feições. Eles tinham as feições sobrecarregadas, os olhares tristes. À medida que o projeto vai crescendo, que a gente vai trabalhando mais, vai se conectando mais com eles, né? À medida em que eles percebem que nós temos que desenvolver relações, sim, de afetividade, porque nós todas e todos somos interconectados, e eles começam a se abrir. E a gente vê nas fotografias a diferença, é um outro olhar, os sorrisos mudam, é muito bom de ver esse resultado. E o que mais a gente ouve deles é a palavra gratidão. Eles agradecem o tempo todo por serem tratados com humanidade, por terem oportunidade, eles veem isso como uma oportunidade na vida deles. E assim, a maioria verbaliza que não vai voltar para o crime. Então isso é muito compensador. E isso é graças às conexões que são estabelecidas pela educação, porque os projetos de leitura são projetos de educação, né? E a educação, ela realmente provoca essa autotransformação. Um seminário de tamanha magnitude, um seminário que traz palavras importantes, como empatia, como a compaixão, um seminário que mostra a importância da educação através da leitura, até porque a leitura, ela liberta. E um dos passos primordiais para a libertação é o conhecimento diário, o conhecimento constante. Então, acredito que só através da leitura teremos aquela luz ao final do túnel, poderemos sim trazer, né, dias melhores para a nossa sociedade. Isso aqui ficou evidenciado desde o momento que eu cheguei, eu percebi o amor
o brilho nos olhos de cada palestrante, de cada pessoa que estava envolvida no projeto. Então, assim, o que nos traz, o que corrobora toda a intensidade e saber que é algo que já deu certo. O caminho é a empatia, é a compaixão, é trabalhar com políticas públicas, é levar para aquelas pessoas que são nossos irmãos, são pessoas que estão ali necessitando de um braço, de uma mão amiga. Então, o importante aqui é nós que estamos dentro desse projeto levar o amor para aquela pessoa, porque só o amor constrói, só o amor modifica as motivações e o objetivo de cada reeducando e cada ressocializando que infelizmente se encontra naquele ambiente totalmente hostil. Política penal de ciclo completo do DMF contempla também a questão da educação, né? Educação penal, que não era uma prática corrente nossa, os espaços de privação de liberdade não contemplavam ambientes propícios à educação penal e ao próprio trabalho penal, e esse seminário certamente vem colaborar para a construção da implementação da Resolução 391, né, que muito bem abre caminhos e estabelece uma política nacional de remissão pela leitura, que é um instrumento de ressocialização poderoso. A intervenção penal deve ser, como a própria construção doutrinária diz, a última razão, né, a última incidência. E certamente para nós obtermos sucesso nessa empreitada é preciso organizar, estruturar o mundo do trabalho lá fora. Daí a necessária sinergia entre os sistemas de justiça trabalhista e os sistemas de justiça criminal, que certamente nos proporcionará um ciclo virtuoso de resultados. Inicialmente, eu queria até parabenizar o Tribunal de Justiça da Bahia pelo ineditismo, pela vanguarda desse tipo de evento, que é um evento que acaba contemplando, que acaba homenageando uma resolução do CNJ 391, que é a remissão pela leitura, que vem transformando a vida de muitos apenados e egressos e seus familiares, e isso vem traduzindo no melhor desenvolvimento coletivo da nossa sociedade, numa forma de virar, não só a página, de virar o jogo, de você retirar muita gente desse circuito criminal, né? Então, eu estou muito lisonjeada e honrada por estar aqui na Bahia, um evento único, isso não vemos aqui no Nordeste, muito menos em estados pequenos como o meu de origem, em que nós estamos debatendo aqui não só questões gerais, questões de violência, mas também questões práticas, né? Envolvendo inclusive outros atores da relação processual, envolvendo inclusive outros atores sociais. Então, eu saio daqui impactada positivamente, levando inclusive na bagagem muitos aprendizados. A assistência à educação, ela é legalmente prevista. Nós estamos aqui discutindo algo que não é novo. Ninguém está inventando a roda. A gente quer, na verdade, colocar a roda para andar, para funcionar. Então, a própria lei, ela prevê que a forma de cumprimento de pena não é tão somente o encarceramento de corpos humanos, ela é também a aplicação de uma série de assistências, oferecimento dessas assistências para que essa pessoa ela possa ser inserida nesse ambiente do nosso senso social, como bem falou o desembargador Geder, e assim ela poder ser reinserida socialmente e participar de nossas trocas sociais. Fizemos um balanço maravilhoso desse evento, primeiramente porque a gente não vê na história da execução penal uma articulação dessa natureza para discutir humanização prisional. O envolvimento do juiz corregedor, o envolvimento da juíza auxiliar da corregedoria, o envolvimento do secretário da SEAP, dos diretores que aqui estavam, mostra que esse evento vai de fato ser uma mola mestra para que de fato tenhamos humanização prisional. As reflexões foram maravilhosas, porque trabalhou do ponto de vista teórico do tema da humanização prisional, entrou na execução penal e como se faz efetivamente uma remissão de pena pela leitura, pelo estudo, pelo trabalho.
contextualizou o fenômeno ao longo do tempo e fechamos esse evento com uma roda de leitura para mostrar na prática como é que funciona efetivamente um trabalho de roda de leitura para que a gente possa, de fato, aplicar o que a lei estabelece e tendo o objetivo de que os nossos leitores consigam, pela leitura, trocar ideias entre eles para que você tenha uma otimização das percepções sobre a leitura e tendo o livro como referência para a humanização e remissão de pena. A gente não vai ter um outro momento que tenhamos todo mundo irmanado na mesma ideia de levar a humanização, o que não é fácil. Por que não é fácil? Porque a tendência da área prisional, de um universo prisional, da segurança está acima de tudo. E todo o processo de humanização prisional requer o envolvimento de todos os técnicos para ter mobilidade desse preso de sua cela para alcançar os projetos de ressocialização. Então isso não pode parar, mas para não parar tem que ter envolvimento. E eu espero que a disposição que tivemos aqui para debater esse fenômeno e esse tema não pare até que nós tenhamos, de fato, uma otimização dos números de humanização prisional. A iniciativa do tribunal é muito importante, é um tema que está sempre em disputa, né, como tudo relativo ao sistema carcerário. Então é importante que atuações institucionais como essa da Corregedoria do Tribunal de Justiça fortaleçam essas práticas, quebrem as caixinhas, né, em que a gente pensa a remissão, o direito dos presos, para poder ampliá-los e tornar mais efetivo o que a Constituição garante a esses sujeitos. Tem um trabalho de comunicação a ser feito aí, né? Tem uma narrativa hegemônica na grande imprensa sobre a questão criminal que gera muitos danos, né? Gera muitos prejuízos. Tem um trabalho de comunicação democrática e responsável a ser feita, né? E uma outra questão é ouvir os sujeitos envolvidos no processo, né? Então as educadoras, os educadores que tocam os projetos, os internos que aderem a esses projetos, né? É ouvir deles suas perspectivas, suas experiências, porque isso só tem a ajudar na formulação das políticas e da ação do tribunal, né? Falar em sociedade mais humana é um desafio, né? Sociedade é disputa, é conflito de interesse, é disputa de classe, de raça, de gênero, isso compõe o que é a sociedade, né? Então, para tá no lado democrático dessas disputas, para estar no bom lado do combate dessas disputas, sem dúvida nenhuma, a leitura ocupa um papel fundamental, um papel muito importante, né? Um papel de quebra de hierarquias, de ampliação da imaginação, de empoderamento dos sujeitos através da escrita, de se apropriar de meios, né, intelectuais para disputar esse jogo de maneira mais competente, né, para ter mais recursos para disputar esse jogo, né? Então a leitura, sem dúvida nenhuma, cumpre um papel fundamental nesse processo. A academia que não se fecha para a escuta desses sujeitos, né, que procura dialogar com esses sujeitos, ouvir as questões, construir junto essas questões, com certeza tem um potencial multiplicador muito grande e pode ocupar um papel importante nesse processo, né? Mas a academia, assim como tudo em sociedade, também está em disputa, né? É um evento muito bom, muito produtivo, perspectivas progressistas, né, dos atores institucionais, iniciativas interessantes espalhadas pela Bahia, né? Acho que dar continuidade a esse diálogo, abrindo para dialogar cada vez mais com educadores e educandos, né, que estão envolvidos diretamente nesses projetos. Para nós do governo da Bahia é uma alegria participar do lançamento desse projeto, que é um projeto inovador, um projeto repleto de possibilidades em termos de garantia de direitos no universo prisional baiano. Então, nós agradecemos ao Tribunal de Justiça pela oportunidade e nos colocamos à disposição, como governo do Estado, para seguir participando dessa iniciativa de cooperação em torno da possibilidade de que as pessoas privadas de liberdade no Estado da Bahia tenham acesso à leitura e à escrita como direitos, como possibilidades de emancipação, de autonomia, de empoderamento e de reconstrução das suas vidas. Então, para nós é uma grande alegria participar dessa iniciativa que certamente marcará o país e terá grandes efeitos em termos de políticas públicas. A Constituição nos dá apenas um caminho, o caminho da garantia de direitos. Esse é o caminho que a sociedade brasileira escolheu trilhar na sua Constituição e esse é o caminho que nós, agentes públicos, precisamos perseguir. O caminho de garantir direitos para o conjunto da sociedade, inclusive para as pessoas privadas de liberdade, e de promover ressocialização com políticas públicas inovadoras que integrem os agentes públicos. É espetacular, né? Você ir da teoria para a prática, né? Ver as ações avançando, ver que muitos pensamentos e entendimentos se coadunam no mesmo sentido, ver que existem muitas outras proposições e ações e que é possível, né? Apesar de tudo, apesar da pouca estrutura, é possível. Com um pouco de boa vontade,
é possível. Em especial, as ações que visam perceber as dinâmicas de cada espaço, de cada pessoa, de cada subjetividade, né? Cada comarca, cada presídio, cada interna tem sua peculiaridade, né? E embora não possamos trabalhar, infelizmente, individualmente a todo momento, mas há situações que a gente pode verificar parecências, né? Como diz o poeta, e nós podemos convergir as ações para abarcar de uma forma mais igual a todos, né? Todos e todas. Educação que abarca, que acolhe, né? Educação que humaniza, que iguala a todos, né? Embora todos sejam diferentes, mas se há educação, se há esse sentimento de pertencimento a uma sociedade igualitária, as pessoas conseguem evoluir, conseguem avançar. Incorporar esses ideais democráticos, entendendo o outro como alguém igual a gente e que precisa efetivamente desses instrumentos, né, da educação, para que consiga, depois de liberto, encontrar um caminho melhor. É uma oportunidade que o Poder Judiciário e o Executivo têm de levar a educação, que muitas vezes eles não tiveram, já que a maioria dos encarcerados é de pessoas com baixa escolaridade. Quanto mais escolas, menos prisões. Eu acho que esse é o ponto. E entender que a formação do Estado brasileiro ela é pautada na intolerância e na desigualdade. E que são esses excluídos que estão no cárcere. Então é preciso que a gente entenda esses contornos para que a gente acredite que a educação pode efetivamente transformar pessoas.